Marielle, quando que uma criança precisa de um acompanhamento com psicólogo? Quando a criança começa a aparecer alterações no seu comportamento, os pais devem observar se precisa de ajuda de um profissional. Então, exemplo, a criança começou a ter queda no rendimento escolar. Sempre foi uma criança com bom rendimento, mas começou a aparecer essas alterações. Esse pode ser um sintoma, né? A criança chora muito também, esse é um sintoma. Tem muita agressividade, porque como a criança ela não se expressa pela fala, ela vai se expressar pelo seu comportamento. Então, qualquer alteração de comportamento do que é comum desta criança, os pais podem ficar atentos e procurar a ajuda de um profissional. Agora, e como que funciona, né, esse acompanhamento? O procedimento é o seguinte: primeiramente a gente vai conversar com os pais, porque a gente precisa conhecer a dinâmica familiar, quem são esses pais, os valores que esses pais têm dentro desta família, porque cada família tem uma organização. E os pais vão contar para a gente como que é essa criança, o que está aparecendo de diferente, como é a rotina. Nós também vamos até a escola para saber, né, quando a criança estuda, para saber como que essa criança funciona dentro da escola, quais os comportamentos que estão aparecendo que são disfuncionais. E depois nós vamos conhecer, atender essa criança. O atendimento com a criança é diferente do adulto. Por quê? Porque o adulto expressa por meio de palavras. A criança, ela se expressa por meio de brincadeiras, que a gente fala que é por meio do lúdico, por meio de desenhos, por meio de jogos. É ali que ela vai mostrar o que está acontecendo com ela e ter a possibilidade de ressignificar o que está acontecendo com ela. E a gente precisa da família como nossa parceira. Então, periodicamente, a gente chama os pais, porque a gente chama de orientação aos pais, para orientá-los sobre essa criança. E como eles devem proceder quando ela demonstrar certos comportamentos. Então, a psicoterapia infantil, ela precisa da família e da escola para que a gente consiga trabalhar com essa criança. Que tipo de brincadeiras, que joguinhos deve ser passado para as crianças? Jogos que movimentem o corpo são ótimos, né, para a criança começar a ter noção do limite corporal. Eu falo que a gente deveria voltar aos nossos jogos de infância, né, que é brincar na rua, rouba-bandeira, pique-pega, pique-esconde. Mas, quando isso não é possível, tem os jogos de tabuleiro, que seria um momento excelente para toda a família estar reunida, porque os jogos ensinam muito limite, ensinam raciocínio, né? E a criança se sente amada e querida quando os pais sentam com ela para brincar, para interagir. E falta também muito diálogo sobre o dia a dia da família. Os pais têm muito medo de contar sobre suas fragilidades para os filhos, sobre como lidam com seus conflitos. E isso é muito importante, porque a criança ela aprende por modelo. E os modelos dela são pai e mãe. Então, quando ela vê o seu pai se comportando ou contando sobre como ele lidou com o problema, ela está aprendendo isso. E a gente precisa conversar com os filhos também sobre a realidade do mundo, sobre política, sobre questões do meio ambiente, para eles não ficarem crianças alienadas em que só sabem dizer o que os youtubers da vida estão falando. Então, isso é necessário conversar com a criança também. Prepará-los, né, para o mundo. Exatamente. Os pais hoje eles têm muito medo de colocar a criança no mundo. Eu entendo que o mundo está muito perigoso, mas não tem como isso não ser feito. A gente cria os filhos para viver em sociedade. Então, quanto mais informações a gente dá sobre essa sociedade, mais essas crianças e adolescentes vão estar preparados para viver em sociedade e lidar com os conflitos. Porque eles precisam aprender a lidar com os conflitos, porque a vida é isso. E quando a criança não aprende a ser frustrada, não aprende a lidar com isso, ela procura outros meios
que não são saudáveis, né, como se cortar, uso de drogas, uso de bebida abusiva, para lidar com a sua frustração. Então, os pais têm que deixar a criança se frustrar também, porque isso faz parte do viver.